E a nossa pergunta de hoje é da nossa ouvinte Helena Mota. Ela e assina junto com o marido Arthur Mota, eles são do Rio de Janeiro, e perguntam pra gente no e-mail revistaresponde@cbn.com.br. Ouvimos dizer que existe um período da vida da criança que seria o mais fértil para estímulos de línguas e de atividades que envolvem o raciocínio. Nós temos 2 filhos, um de 3 anos, outro de 7. Gostaríamos de saber quais atividades intelectuais poderíamos proporcionar a eles para um maior desenvolvimento cerebral e intelectual nessas fases. Existe mesmo, eles perguntam aqui, o momento Harvard? Bom, agradeço aqui a pergunta da Helena e do Arthur para o revistaresponde@cbn.com.br, e para responder essa pergunta, eu trago aqui para o estúdio do Revista Responde a educadora, neuropsicóloga e também coordenadora clínica da Unidade Integrativa Santa Mônica, a Adriana Foz. Adriana, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde aos ouvintes. Ela também é coordenadora do projeto Cuca Legal de psiquiatria da Unifesp aqui em São Paulo. E eu trago também a Alcione Marques, ela que é vice-coordenadora do projeto Cuca Legal. Alcione, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Adriana, Alcione, é possível a gente responder essa pergunta desse casal, que eu acho que representa a pergunta de muitos dos nossos ouvintes? Hoje nós vivemos num mundo de muitos estímulos. E aí, quais são os melhores estímulos para os nossos filhos pequenos? Existe estímulo bom? Olha, primeiro, excelente a pergunta do casal Helena e Arthur, que vai ser muito importante para esclarecer alguns pontos chaves, né, para o desenvolvimento dos baixinhos. A criança, primeiro a gente tem que entender que a criança é única, que o cérebro delas é como se fosse uma impressão digital. Então, a gente precisa ter isso em mente para a gente poder entender as informações que a gente vai discorrer aqui hoje. Quanto ao período Harvard, vamos deixar isso um pouquinho de lado e vamos falar um pouco do que é o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é um momento importantíssimo onde existem informações sobre o próprio desenvolvimento e a maturação desse cérebro. Então a gente precisa levar em consideração maturação e desenvolvimento. Isso significa que a criança pode qualquer coisa em qualquer fase etária? Não. Porque existem regras, o cérebro tem regras. Então, entre 0 e 2 anos, uma criança pode aprender qualquer língua. É verdade, é um fato. Ela tem uma janela de oportunidade para a linguagem muito fértil. Uhum. Isso não significa que ela não vai poder aprender línguas mais para frente. Existem os períodos sensíveis e ela vai poder aprender línguas até ela ficar bem velhinha. Agora, existe um outro fator que a gente chama de janelas de oportunidade que abrem e fecham. Por exemplo, a visão. A competência para enxergar, se nós não estimulamos entre 0 e 2 anos de idade, mesmo que tenhamos os nossos aparelhos visuais, no sentido o olho, a retina, a região occipital, que é a região que recebe as informações visuais, que seja intacto, se a gente não estimular, essa criança não vai desenvolver a sua visão adequadamente. Então, o que isso significa? Então, isso significa que o cérebro de uma criança ele tem regras, porque se a gente não estimular, por exemplo, a visão entre 0 e 2 anos de idade, ele pode vir a não enxergar. E também significa que se a gente atende momentos específicos do cérebro em relação aos seus estímulos apropriados, vai ser melhor o desenvolvimento daquela habilidade, tá? Agora, lembrando de novo, cada criança é um ser único e cada cérebro, ele vai se diferenciando desde o momento que ele é concebido. Ele vai sendo único dentro dessas regras de maturação e desenvolvimento. Então, quanto à pergunta da Helena e do Arthur, que tem filhos de uma idade que é muito importante quando a gente fala de desenvolvimento infantil, que é 3 e 7 anos, certo? Claro. Então, a gente costuma brincar, dizer que entre 0 e 10 anos é como se fosse a estrutura do prédio do desenvolvimento da criança. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar que a estrutura tem a parte, vamos dizer, como é que a gente chama?
eu não sou arquiteta nem engenheira, mas assim, a parte a base, a fundação, e depois tem as divisórias, tem o encanamento, a parte elétrica. Então, entre 0 e 3 anos, é essa parte que é da estrutura. Mas e aí, como é que eu estimulo essa estrutura, essa base? O que eu faço para talvez dar os estímulos corretos para esse momento? Perfeito. Então, era o que eu ia colocar agora. Entre 0 e 3 anos, é muito importante que a criança desenvolva a inteligência emocional dela, além da linguagem e do aspecto motor. Então, isso é muito importante que uma criança possa desenvolver. Então, os pais, se eles querem otimizar a capacidade, os momentos sensíveis, as janelas de oportunidade de seus filhos, eles têm que lembrar disso. Entre 0 e 3, a gente precisa estimular essas competências. Mas como é que é estimular? É fazer tudo que a criança quer? É permitir, ou fazer um estímulo que seja excessivo, que a Alcione depois aqui vai colocar? Não, é justamente lembrar que entre 0 e 3 anos, a criança está num período que chama sensório-motor, onde ela vai desenvolver as habilidades sensoriais e motoras. Isso tudo tem correspondência do cérebro para isso, né? Mas agora a gente está falando de um modo mais, vamos dizer, prático. Então, estimular os sentidos, que ela possa, por exemplo, pisar na areia, na grama, na terra, na água, que ela possa se sentir muito querida e abraçada, muito, vamos dizer... O amor, O amor, ele é um ingrediente fundamental, porque a gente não é, quando a gente fala de cérebro, a criança é um cérebro, ela é um corpo, mas ela é muito mais do que isso. E é esse ponto que você está tocando, da questão da inteligência emocional. É essa a base importante que tem que ser muito bem trabalhada nessa fase. Exatamente, muito bem trabalhada. E eu só vou lembrar o seguinte, depois, se a criança foi privada disso por alguma razão, mais pra frente ela vai poder desenvolver? Sim, mas o período melhor para que ela desenvolva isso, para que ela tenha respeitado o seu período de melhor otimização, é neste período entre 0 e 3 anos. Ótimo. Né? Então, acho que a gente tem isso em mente, e ter em mente também que as coisas naturais, que as coisas que fazem parte da natureza, é que é o mais importante. Então, a gente não precisa se preocupar nos excessos, porque o bom e o correto e o natural é que é o mais competente para uma criança ser o melhor dela mesma. Eu quero, antes de perguntar para a Alcione a respeito dos excessos, eu quero falar com vocês, porque os nossos ouvintes já estão participando. Nós estamos com transmissão via Facebook Live, o Facebook da Rádio CBN, facebook.com/Rádio CBN. Vai lá, curte, acompanha e também faça a sua pergunta, como fazem aqui já dezenas de ouvintes. E eu vou fazer a pergunta do Márcio Suzaki, e é muito oportuna essa pergunta. Ele fala, aqueles DVDs de Disney chamados Baby Einstein, por exemplo, eles podem realmente estimular positivamente bebês por meio de imagens? Os criadores garantem que a série foi desenvolvida com base em pesquisas. Como é que essas ferramentas aí, elas podem ou não ajudar os bebês, hein? A Alcione pode responder pra gente? O que acaba acontecendo, né, é que as informações é natural, elas vão chegando no senso comum e vão chegando no grande público e vão criando novas necessidades, novas demandas. Tem uma série de pesquisadores que questionam a eficácia desses DVDs que pretendem, né, por meio de imagens e de sons, estimular algumas habilidades da criança. Isso virou, inclusive, uma moda em alguns países, mas é questionável, não há ainda um consenso em relação a isso e há questionamentos mesmo a respeito dessa efetividade. O fato é que a criança explorar o espaço onde ela vive, ela ter oportunidade de explorar o espaço, de desenvolver a sua curiosidade, de manusear os objetos, de poder atuar nesse espaço onde ela está, é extremamente eficaz para esse desenvolvimento, né? E, de verdade, não vai ser um DVD, um filme que vai substituir isso. Tem algumas pesquisas que mostram que jovens que
assim, que não tiveram muita oportunidade quando eram crianças de manipular objetos, tentar encaixar, brincar com objetos livremente, tiveram muita dificuldade quando foram estudar engenharia, entendiam o conceito de construção, mas tinham dificuldade de construir objetos, né? Porque não tiveram essa oportunidade, não oportunidade de explorar os objetos de uma forma espacial. Certo, né? No momento certo. Né? Eu acho que isso que é importante, da gente entender que maturação e desenvolvimento são regras que o ser humano tem para ter o seu melhor desenvolvimento, para ser mais eficiente, para ser mais bem desenvolvido, né? Que eu acho que é isso que todos os pais vão desejar com relação aos seus filhos, né, Petra? Com certeza. E uma questão, acho que é importante colocar, que o brincar não dirigido, ele é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Né? Os pais, às vezes, ficam um pouco ansiosos de manter a criança entretida. Quer dizer, essa criança, ela tem que estar entretida por alguém. O tempo inteiro. Ou por alguma coisa. E a criança, ela precisa viver esses momentos onde ela não tem o que fazer, porque ela acha o que fazer, ela cria, ela vai explorar os objetos e o espaço de uma forma diferente. É o que? É uma ansiedade muito grande dos pais, na verdade. Eu vejo isso porque, enfim, agora começaram as férias, né? O mês de julho, aí férias para muitas crianças. E aí já você vê na própria imprensa uma enxurrada de informações, o que fazer com seus filhos nas férias e tal. E aí eu vi um texto muito bonito de uma mãe falando assim, gente, férias é pra você curtir, pra você fazer e deixar sem fazer nada também. Acho que é um pouco na linha do que você tá falando. Não precisa ficar tão atordoado. A gente passa essa ansiedade pras crianças, Alcione? Passa, e aí tem algumas coisas que chamam a atenção e acho que vale a pena os pais terem consciência e olharem, né? Há uma pesquisa que mostra que nos últimos 15 anos nos Estados Unidos, o tempo da criança brincar, o tempo livre de brincadeira sem um objetivo, a brincadeira espontânea caiu em 25%. E o tempo dedicado à lição de casa mais do que dobrou. Então, assim, tem, na verdade, uma série de questões sociais complexas, né, que influenciam na forma como os pais e como a própria sociedade lida com a criança, né? Obviamente que com a globalização há uma preocupação em se desenvolver todas as capacidades da criança para ela estar melhor preparada para um mundo mais competitivo, onde ela vai competir, né, com pessoas do mundo todo. E aí há alguns equívocos, né, no sentido de querer desenvolver a qualquer custo essas habilidades da criança. E muitas dessas habilidades, elas são desenvolvidas no brincar sozinho, no brincar com outras crianças, a brincadeira social. Na experiência, né? Na experiência, na resolução de problemas, na vivência, né? Uma outra questão importante, as crianças hoje tem menos espaço disponível para físico mesmo, para explorar o ambiente. Então, a atuação motora, ela tende a ficar mais limitada. As crianças não brincam tanto na rua por conta da questão da segurança, né? Os apartamentos são menores, não tem quintais hoje nas casas, né? Então, propiciar para a criança a possibilidade dela explorar, dela fazer essa atuação motora é muito importante. E aí, tanto com a prática esportiva, mais dirigida, mas como levar a criança para a praia, para o quintal, como a Adriana falou, num gramado e deixar ela andar, ela rolar. Isso é bastante importante para esse desenvolvimento. Eu tenho perguntas, eu diria, excelentes. Quero agradecer os meus ouvintes aqui que estão mandando reflexões em cima do que vocês estão falando. Tá muito bacana aqui o giro que a gente está tendo aqui nos comentários do Facebook. Eu vou tentar fazer algumas delas, algumas colocações na medida do possível. Mas a Nani Magossi, ela fala uma coisa muito legal, eu queria que a Adriana comentasse. Minha filha tem 5 anos, nós moramos no Egito. Ela fala português comigo, árabe com o pai, é alfabetizada em francês e entende muito bem o inglês. Nossa, Nani, demais. E aí ela fala, às vezes, mas às vezes eu acho que é muito pra ela.
Estou certa? Como lidar com isso? É típica. Isso acontece com muitas crianças hoje, nesse mundo em que os pais, eles trabalham em vários lugares, moram em vários países. É muito aqui o perfil também de muitos ouvintes da Rádio CBN. E como é que a gente responde pra Nani, hein, Adriana? Ótimo. Nani, olha, muito boa a sua pergunta também, muito contemporânea, né? Porque acho que muitos pais vão compartilhar disso com você, mesmo que não morem onde você mora. Mas é o seguinte, como eu falei pra você, entre 0 e 3 anos de idade, a criança ela pode aprender qualquer língua. O cérebro dela está pronto para isso, está ávido, inclusive, por essas informações, por esses exercícios que vão levar à poda das sinapses e até fortalecer outras mais, né? Mas o que é importante, ela saber que ela tem uma língua que é a língua materna, né? Então, se ela tem uma língua que é a língua materna e as outras línguas, a gente não exigir dela que ela seja tão competente na gramática, na sintaxe, isso vai ser o lúdico, né? E como nós falamos aqui anteriormente, o brincar para uma criança é fundamental. Então ela pode sim aprender outras línguas, mas desde que as outras línguas não tenham essa exigência dessa língua que é a língua, vamos chamar de a língua oficial. Uhum. Então, talvez, será que essa pergunta é uma pergunta que você fez por causa da sua ansiedade? Ou você sente que a sua filha está ficando ansiosa com isso? Eu acho que isso também é algo importante da gente discriminar. Com certeza. Outra colocação aqui pelo Facebook, aqui nos nossos comentários, nossos ouvintes colaborando com a nossa entrevista, o Emilson Costa, ele pergunta, talvez a Alcione possa falar, ou vocês duas podem bater essa bola com a gente, que ele fala, devido às redes sociais, não só isso, a tecnologia, como é que a gente vai estimular esse desenvolvimento emocional das crianças, sendo que em tese, as redes sociais, elas nos afastam, né? Elas colocam aí o mundo virtual, é lógico, a gente está sempre em muito contato, mas os adultos têm aí uma consciência do que é esse contato, as crianças não. Isso pode prejudicar o desenvolvimento emocional delas, distanciá-las? Como é que estamos inseridos nesse contexto? Sim. Posso falar? Então tá bom. Esse tema ia ser um tema que eu fico... Ela tá aqui angustiada, eu preciso falar. Diga. Não, porque é um tema que é fundamental, um tema extremamente contemporâneo e que não só nós, profissionais, especialistas, temos muitas questões sobre isso também, né? Porque a gente não... Eu sou de uma geração que eu não nasci com a informática. Uhum. Mas hoje a criança, ela nasceu... A maioria das crianças, né? Desde 2000 ou de 1990, elas já cresceram com a informática, então elas têm uma outra, um cérebro diferente mesmo. Uhum. Agora, com relação à sua pergunta, era importante a gente ver um pouco que idade, mas se a gente pensar na idade de 5 anos, que é uma idade que eu vi que é prevalente aí da pergunta dos outros ouvintes. Com 5 anos, essa criança ainda precisa muito das questões afetivas e vamos dizer, da presença do outro ser humano, não é do outro computador. Uhum. Então, por isso que eu digo, e com muita ênfase, que a gente precisa sim limitar o período de uso das crianças com relação ao computador. E os pais falam, poxa, mas eu fico tempo fora de casa. A gente vai ter que contornar isso e tem sempre soluções, tem sempre estratégias disso acontecer. Então, uma coisa é o tempo do uso do computador. Outra coisa é que você poder orientar e estar junto com a criança, né? Principalmente quando ela tem 5 anos, você pode estar com ela, brincando com ela nesse computador, entendendo o que é que ela está interessada, que dificuldades que vêm, que interesses que vêm. Mas então são duas coisas importantes. Então o tempo tem que ser limitado e a forma tem que ser diferenciada. Porque volto a falar, não dá pra gente fingir que não existe, isso faz parte. Assim como não existia a leitura escrita há alguns 1000 anos atrás, e isso trouxe uma grande mudança para nossa sociedade, hoje a gente tem essa nova ferramenta que é a internet, que é essa linguagem. Mas a gente precisa sim ter muito cuidado com isso, porque é prejudicial uma criança. Outro dia eu recebi um paciente no consultório cujo filho tinha 3 anos de idade e a mãe dizia assim que essa criança ficava, quando eles não tinham com quem deixar, com o tablet. Uhum. Meu Deus do céu. É a babá, né? A babá. Eletrônica, e essa criança, por que foram me procurar? Ele não estava conseguindo, por exemplo, caminhar
com equilíbrio. Olha Ele não só. estava conseguindo encaixar aqueles blocos lógicos. Lógico, né? Porque a fase importante dele fazer isso, ele estava trocando por algo que é uma função cognitiva mais superior. Então não vamos trocar a fase de desenvolvimento, vamos respeitar, né, a maturação, vamos respeitar a natureza das coisas. Eu acho que esse é o melhor. A gente às vezes vai ter dúvida, e eu sei que cada pai e cada mãe, vocês sabem. Vocês no íntimo sabem aquilo que é importante. Mas eu também sei que vocês querem que o filho de vocês seja o mais desenvolvido, seja um melhor, né? Eu sei que esse binômio é difícil da gente ajustar, mas com informação igual esse pai aqui está procurando, eu acho que fica muito mais fácil, né, Alcione? Com certeza. Você Pode quer falar? falar? Não, pode colocar, Eu acho que é importante colocar um outro aspecto. A criança aprende a se relacionar se relacionando. Né? Então, o ambiente escolar e promover espaços de socialização é fundamental para que a criança desenvolva suas habilidades sociais, que são fundamentais para um desenvolvimento saudável. Uma outra coisa que é importante, assim, e a gente é até um lugar comum, porque isso tem sido muito comentado, os pais também têm que regular um pouco a sua relação com os aparatos eletrônicos, né? Então, essa coisa da família tá à mesa e tá o pai no celular, a mãe no celular, e a criança, eles não querem que a criança use o tablet ou o celular, acaba entrando numa coerência. Então, a família precisa promover espaços de troca, de diálogo, e espaços onde essa criança também vai dar trabalho. Quer dizer, eu não tenho que estar colocando o tablet na mão dela para eu almoçar sossegada. Ela quer falar, ela vai interagir, a gente também vai interagir com ela. Mas e aí a pergunta da Patrícia, que eu acho que é muito legal, que é a preocupação de muita gente. Ela fala, meninas, o meu filho tem 13 anos e disse que as férias ideais seriam aquelas em que eu o deixasse jogar os joguinhos dele, videogame, eletrônicos, sem limites, sem os limites que eu coloco durante a época da escola. As férias, que para ele seria uma maravilha do mundo, é justamente o oposto, porque eu quero passear, quero ir pra rua, pro shopping, viajar. E ele insiste que só se diverte com os eletrônicos. E aí, o que fazer? Eu acho que até vale a pena colocar na esteira dessa pergunta da ouvinte. A criança de 13 anos, ela ainda precisa da atuação dos pais para regular a sua vida. Ela não tem ainda uma capacidade, uma autonomia para assumir aquilo que é melhor para si, né? E até um pouco mais para frente, os pais dão certa autonomia, mas tem um tanto que são os pais que direcionam a atividade. Então, ele gostaria de passar o dia todo jogando videogame, no tablet, mas esses pais terão sim que dizer para ele, olha, de tal hora a tal hora você poderá jogar, você poderá brincar com os seus eletrônicos, mas é neste horário. Fora este horário, você vai fazer outra atividade, a gente vai viajar, a gente vai sair, você vai brincar. Né? Sim, exatamente. É fundamental. Viu, Patrícia, eu sei que a gente quer deixar sempre o filho bem, a gente quer que ele fique satisfeito com a gente, né? A gente quer atender, a gente quer que ele fique bem. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que só bem não desenvolve criança, nem adolescente. A gente tem que criar mesmo situações que são de dificuldade. Inclusive, para a gente trabalhar uma habilidade que é extremamente importante, que é o controle de impulsos. A gente sabe hoje que a criança que tem melhor controle de impulsos é aquela criança que vai sair melhor em todos os itens que a gente pode imaginar. Então, se o seu filho, ele quer só ficar no computador, é natural, ele é um adolescente, talvez já tenha entrado na adolescência ou só na puberdade, mas ele vai querer só fazer aquilo que é fácil para ele, é o que ele gosta. E cabe sim ao pai, por isso que eu brinco, ser pai é uma profissão. O pai, para ser competente, vai ter que entender isso e vai ter que dizer a hora do não, a hora do limite. E isso vai ser muito rico para o seu filho, e inclusive para ele poder também desfrutar de outras oportunidades que vai ajudá-lo muito. Bom, eu vou fazer aqui, acho que dá tempo de fazer aqui uma última pergunta. Na verdade, acho que um compilado, tem aqui ouvinte que me pergunta se, enfim, o filho estudar numa escola particular, isso já tem diferença para a escola
pública, embora isso seja muito genérico, né, hoje. E o Brasil é muito grande, também não tem como a gente responder. Agora, a questão principal é se vocês pudessem aconselhar os pais que têm filhos aí, talvez até esse início de adolescência, né? Vamos colocar do 0 aos 10 anos, 11 anos. Qual é o conselho para a gente poder colocar em prática, né? Crianças não só capazes de ir para Harvard, mas também capazes de se relacionar melhor com as suas cidades, de se relacionar melhor com a política, se relacionar melhor com os outros, com o chefe. Se elas virarem chefe algum dia, como é que essas pessoas podem ser mais felizes, né? Como é que dá pra gente aí nesse comecinho de vida preparar essas crianças para isso? Com certeza, aliás, acho que esse é o grande desafio que todos nós temos hoje atualmente. Colocar a criança em contato com a natureza, eu acho que é um grande exemplo e um grande exercício. Outra coisa, com relação, quando você falou de escola, teve a pergunta da ouvinte, tem algo que também é muito importante, que é os pais permitirem e buscarem essa troca da escola com a sua comunidade, com a sua família. Então, esta troca, então ir para a escola, exigir algumas coisas, perguntar, se mostrar parceiro da escola é também muito importante, porque acho que hoje o conhecimento ele não está dentro de algum lugar, o conhecimento está solto, está, como diz o Bauman, né, com a sociedade líquida, ele é líquido, ele está em qualquer lugar. Então a gente tem que ensinar, exercitar nas crianças a capacidade de poder aprender, mas aprender com competência, aprender sabendo que se aprofundar nos assuntos, poder diferenciar as coisas, discriminar, como você mesmo falou assim, da política. A política é o quê? É um pensamento crítico. Para a gente ser crítico, a gente tem que apreender de fato aquele objeto, né, do aprendizado. Então, fica essa aí a minha dica, né, e a minha sugestão para aproximar estas unidades de saber, né, que é a escola, que é a família, que é a comunidade. Quer fazer uma consideração final, Alcione? Eu acho que é importante colocar um aspecto dentro da socialização da criança. Eu vejo, às vezes, os pais muito preocupados em levar a criança, por exemplo, em eventos que são de adultos, né? Então, ele vai ter um aniversário de um amigo, vai ter um churrasco onde vai ter adultos, não vai ter outra criança para brincar com o filho dele. E tem pais que, às vezes, se recusam, né? Não vão a esses eventos, porque falam, pô, mas meu filho vai chegar lá, para ele vai ser um programa muito chato, ele vai ficar entediado. E a criança precisa viver situações sociais diferentes, inclusive aquelas que são prazerosas para os seus pais. Como é que eu aprendo e como é que eu desenvolvo consciência da necessidade do outro, né? Que eu tenho que também olhar as minhas necessidades, mas tenho que ver o que o outro quer, né? Se só a necessidade dela é satisfeita, se os programas são exclusivamente feitos para ela. Então, óbvio, tem programas que tem que ser pensados, sim, para a criança, para a família, né? A gente diz que a família segue o ritmo da criança menor. Mas é importante apresentar a criança a outras situações sociais que, de repente, não vão ser tão agradáveis, mas que ela vai trabalhando essa capacidade de, poxa, aqui meus pais estão felizes. E eu vou ter que me distrair, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou levar um livro. Então, estas experiências enriquecem também a capacidade de socialização, e que é tão importante, né, nos dias de hoje, né, e tão decisiva, inclusive, para desenvolver outras habilidades cognitivas. Essa foi a Alcione Marques, ela é vice-coordenadora do projeto Cuca Legal do Unifesp, que está aqui junto comigo e com a Adriana Foz, que é a coordenadora do projeto Cuca Legal, também educadora, neuropsicóloga e coordenadora clínica da Unidade Integrativa Santa Mônica. Eu queria dizer que a entrevista foi um sucesso, os ouvintes aqui estão falando, Pétria, a gente vai ter que falar mais sobre esse assunto. Que bom, e eu a gente fica feliz aqui que eu trago novamente, com certeza, a Adriana e a Alcione para responderem outras questões que ficaram de fora, por exemplo, tempo de televisão. Televisão ainda é uma questão para muitas famílias brasileiras. Enfim, são muitas questões muito interessantes que os nossos ouvintes levantaram, mas eu deixo o convite para vocês virem outras vezes aqui para o nosso Revista Responde Como Criar Seus Filhos. Os ouvintes também podem mandar pergunta no revistaresponde@cbn.com.br
E nessa transmissão via Facebook ao vivo também, que a interação é grande. Eu só queria deixar um recadinho, porque a Adriana, vocês que gostaram aqui do papo com a Adriana também vai estar em palestra na Casa do Saber, aqui em São Paulo, né, Adriana? Aqui em São Paulo. Para quem estiver em outros lugares do Brasil, também é possível entrar em contato com a Casa do Saber, né? Lógico. O cérebro da criança da criança ao adolescente. Isso, a gente vai falar sobre o aprendizado e sobre as emoções no dia 27 e 29 de julho, das 20 às 22 horas. Vocês entrando no site do Casa do Saber, vocês têm as informações e é uma oportunidade aí pra gente continuar essa nossa conversa. Prazer ter vocês aqui, até uma próxima. Prazer foi todo meu. Obrigada. A gente encerra aqui a nossa transmissão via Facebook, mas daqui a pouquinho tem mais. Continua na internet, continua nas redes sociais, além do rádio, porque daqui a pouquinho, às 2 da tarde, tem mais consultório CBN também com transmissão via Facebook. É a